Parece que passou tão Nosso rápido. segundo, nosso segundo ano mesmo, né? Coisa boa. Tudo bom, Eduardo, Vilmar? A Rayane e a Chay não vêm hoje? Tudo bem. A Chayana tava com um compromisso agora. Acabou de sair. Tô aqui eu Ah, com as tá. gurias, tô atendendo as gurias aqui, o estudo também. Não, tudo dá certo. E o seu Vilmar? Vou ver com ele. Ver se ele está por aí. Então vamos iniciar, deixar a Jaque ler o texto. Seja bem-vinda, Natália. Ainda falta aquele rapaz de Porto Alegre, né? O Não, não é Porto André, Alegre. O Santa André Cruz. e a esposa. Santa Uhum. Cruz, isso mesmo. Então tá. Daqui a pouco vão chegando. Isso. Vão entrando os irmãos, então, assim, na medida do desenrolar da noite. Então, o texto que eu escolhi para essa retomada é A Semente. É um texto psicografado pelo irmão Chico, através do nosso outro irmão espiritual, Emmanuel, e vem do livro Pão Nosso. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Coríntios 1, 15 e 37, pelo apóstolo Paulo. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para as edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Eu acho que esse texto ele tem muito a ver com o nosso trabalho aqui. É uma sementinha bem pequenininha, que a gente não impõe tempo, a gente vai trabalhando dia a dia, um pouquinho cada dia. E quem sabe, nessas frases gloriosas que surgem do nosso estudo, é que não vão nos trazer depois, né? Edificações imortais para o nosso espírito. Os frutos, né? Os frutos dessa semente, desse estudo, dessa atividade aqui em conjunto, vai depender muito de cada um de nós. Mas com certeza, cada um de nós, dentro daquilo que está comprometido, devidamente comprometido, irá colher esses frutos. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, conforme o seu merecimento e o seu esforço. Porque já é dito, né, que a cada um conforme as suas obras. Então, esse texto do livro Pão Nosso faz parte da coleção Fonte Viva, né? E são estas obras que a FEB, graças a Deus, acabou de resgatar na forma original, ou seja, saiu a coleção, toda revista, toda reeditada, conforme a primeira edição. Então, dentro daquele processo de adulteração que havia acontecido, o Pão Nosso é uma dessas obras que hoje já está disponível ao público, conforme primeira edição.
Eu não sei se tu pegaste do site, Jaque, da Bíblia do Sim, Caminho, sim, deves ter observado que lá embaixo diz: este texto é extraído conforme primeira edição. sim. Ou no início, não sei, mas diz ali. Então, é algo que a gente hoje já pode confiar, que está sendo, esta semente voltou a ser respeitada, que é a semente dos livros psicografados da missão máxima, né, de Chico Xavier. O compromisso dele era com Emmanuel na psicografia das várias obras. Começou com 30, dali para 60, depois 90, e hoje estão em 534 obras psicografadas. Provavelmente, no Brasil, o maior escritor, por assim dizer, né? Que possui obras publicadas é Chico Xavier. Então, é uma bela semente, né? Que nos serve de exemplo, tendo sempre Jesus como modelo. E achei interessante um trecho que tu leste aí, que fala sobre a semente no mundo, ou nos mundos, uma coisa mais ou menos assim, eu acho que já fechasse, eu abro Não, aqui, se tu ainda lembra não. qual é o... Não. Não? Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, a requisições justas de trabalhos, lugares próprios, os tempos adequados. Não, né? Gloriosa Não. herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então, veja, colabora na evolução do mundo, tocada de valores infinitos. Ou seja, aquilo que nós semeamos, que nós vamos cuidando com carinho, está colaborando na evolução desse nosso mundo. E vai perpetuar de forma infinita. Por quê? Porque nós somos eternos, né? Essa é a verdade máxima que Jesus trouxe para nós quando ele ressuscita ao terceiro dia, por assim dizer, né? Quando ele retoma a sua forma perispiritual e vem dar o testemunho de que a vida continua. Então, tudo aquilo que nós semeamos é de fato e de direito a nossa herança. Então, é um texto muito profundo que nos faz pensar no nosso posicionamento aqui, nas escolhas que nós estamos fazendo, que estamos realizando, e como hoje de manhã no Evangelho na Rede, como que nós estamos fazendo isso, né? De forma consciente ou de forma conivente, né? Então, há muito que se pensar na literatura espírita, né? Há muito que se aprender e, principalmente, há muito que se praticar, né? No dia a dia. Lindo texto para o nosso retorno. Então, vamos recomeçar? Vamos. Ou hoje vamos só conversar? Não, vamos recomeçar de fato. Eu conversava com o Vilmar, porque eu não lembrava, porque eu fui buscar no canal o último vídeo, e ele me mostra como último vídeo, o 39º, né, Vilmar? Ele mostra para nós, né, na playlist, que teria sido em novembro. Eu digo, mas não foi em novembro o nosso último estudo. Eu lembro que eu viajei, Foi dia porque 31 de novembro, cara. foi 31 de novembro o nosso último estudo? Sim, porque no dia 6 a gente só fez aquele aulão Ah, de de despedida. rememorar o ano inteiro. A gente fez a Então tá. retrospectiva. Então estava certo. Então Sim, eu acabei não entrando no vídeo porque eu achei que não podia ser. Eu achei que foi o nosso 30º teria voto. tido uma outra aula. Então nós Isso, encerramos porque eu viajei também, o Vilmar também isso. viajou. Então, Foi a então origem e a está natureza certo. dos espíritos que a gente viu no nosso último encontro. Eu até Tá, assisti ele hoje à tarde novamente. tá. E hoje nós vamos passar para o mundo primitivo, né? Isso, mundo normal primitivo na questão Hum, 84. tá. Então.
já que a senhora fez a lição de casa e reassistiu o nosso estudo, para deixar a Natália um pouco mais à vontade, faz um resumo para ela Puxa desta vida. última aula. Ai, meu Deus do céu. Rapidinho, rapidinho assim, o que que tu assistisse, o que que nós falamos, o que que nós... Né, Natália? Agora é a prova. Hora da Tá Ai, meu Deus. certo. Eu não sei prova, o que esperar prova depois. Então, surpresa. a gente viu no último encontro, eu até não estava presente, mas estavam presentes a Carla, o nosso amigo André, que não está presente hoje, ele é de Santa Cruz. Nosso estudo tem isso, a gente agrega pessoas de outras comunidades, porque desenvolvemos essa tecnologia com a pandemia, e graças a Deus foi um dos proveitos, né, dessa fase tão delicada, tão difícil, né? E a gente viu que a gente pode se unir à distância, sim, que é só meramente geográfica o nosso distanciamento. Que o nosso consciencial ele pode estar junto, a gente pode trabalhar junto e comungar junto. Então, foi a Carla, a Rayane, o Vilmar e o André. E o André, ele falou sobre a origem e a natureza dos espíritos, né? Como é que nós podemos definir os espíritos? Se eles se diferem uns dos outros perante a divindade, como é que são as emanações e as porções dessa divindade. Deixa eu ver uma coisa aqui. O universo possui dois elementos gerais, o elemento inteligente e o elemento material, falaram também. A criação dos espíritos, a forma espontânea que eles precedem uns dos outros, e como dizer que os espíritos são imateriais, ou seja, não possuem matéria. Então, a gente falou dessa condição de constituição mesmo do espiritual. Como é que eles se colocam, como é que eles se originam, qual é a natureza e como é que Se eles eles têm fim ou não. eles se colocam Exatamente. perante a divindade. Assim é mais ou menos um resumo, tá, Natália, que a gente vem estudando. Depois os vídeos estão lá no canal e tu podes assistir um por um no teu tempo, anotando. Se tiveres dúvida, olha, eu não entendi isso que foi dito em tal aula, pode trazer, não tem problema nenhum. A gente O canal, volta ele, lá, a gente lê de novo, não tem problema nenhum. o canal, ele é no YouTube mesmo? Sim, o canal é no YouTube. Legal. Se eu não me engano, a Jaque te adicionou no grupo, né? Sim, Sim. sim, sim. Ah, então ali no grupo, o Vilmar sempre coloca a nossa última aula na sequência, na relação. Ele bota ali toda a listagem e a última aula. Então, tu clica em qualquer um daqueles links, vai te direcionar para o vídeo, para o canal no YouTube, e tu pode assistir. Tem a playlist lá completinha também do canal, tá? Não tem problema nenhum, tá Tá bom? bem, obrigada. E Acabei sempre que de, precisar, pode acabei de completar. recompartilhar, viu? Ah, Para que a tá. gente tenha acesso. Ok. E sempre que tu quiseres anotar e parar aqui, interromper e dizer, ó, não estou entendendo, volta aí. Pode parar, não tem problema nenhum. Aqui a gente não tem pressa. Tá bem, obrigada. Eu lamento te dizer que esse é um curso que ele não tem diploma. Nós não entregamos diploma. Não tem Tá ótimo. formatura nesse curso. Né? O importante é o É, aprendizado, né? exatamente, por dia a dia, né? Essa semente que a Jaque Perfeito. falou, né? Vilmar, tu autoriza para mim compartilhar a tela, por favor? Um segundinho que eu já tô. E deu? Deu? Tá, vamos lá, então. Ok. Olá, boa noite. Tudo bom? Pode entrando, gurias. Fica à vontade. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Tudo bom? Querem participar do nosso estudo Sim, da tá noite? aparecendo já. Fique A à gente está vendo, vontade. sim. Querem sentar aqui do meu lado? Tá, Eu quero que deixa a eu pode virar me aqui. achar aqui, Ali? porque eu fiquei meio perdida aqui agora de vocês. Ah, agora deu. Vamos ver aqui.
Engraçado que para mim, eu não sei porque para mim a tela não aparece, a tela compartilhada para mim não aparece. Interessante. Tem um jeito que ela aparece, mas não tem problema, eu vou lendo aqui. Então tá, se vocês estão vendo aí, né? Isso é o que mais importa. Deixa eu tirar isso para cá, para não me atrapalhar aqui. Então, vamos para o mundo normal e primitivo, tá? Aqui ele vai colocar várias questões juntas aqui, neste conteúdo. Então, ele pergunta, Kardec pergunta aqui, Natália, são perguntas que Kardec faz aos espíritos que ajudaram na elaboração da doutrina espírita. Quem são esses espíritos? Sempre de ordem superior. Por exemplo, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, São Luís, São Domingos, Fênelon e o Espírito de Verdade, né? Outros vários, na verdade, todos esses espíritos fazem parte da falange do Espírito de Verdade, tá? Então, tem muitos aí que aparecem como um espírito amigo, enfim. Então, alguns não se identificam, mas são todos de ordem superior, como nós vimos lá na introdução e principalmente nos prolegômenos, se tu puderes e desejares dar uma lidinha lá, porque os prolegômenos são muito bonitos, são bem interessantes. É pequenininho, a introdução é grande, mas os prolegômenos são muito bonitos. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Ou seja, nós enxergamos o nosso mundo aqui, né? Nos enxergamos aqui neste mundo e enxergamos este mundo. Mas o mundo espiritual ou o mundo espírita, ele é muito maior do que supõe a nossa vã filosofia, né? Então, aquilo que foge ao nosso alcance, o próprio universo, de forma científica, os cientistas admitem que só conhece 5% do nosso universo, aquilo que eles chamam de universo visível. Mesmo com toda a tecnologia possível, eles só conhecem 5% do universo. Daí onde eles concluem que o universo não é infinito, né? Porque o universo se expande. Então, se ele fosse infinito, não teríamos como explicar essa expansão, e são verdades empíricas, né? Porque estão apenas confirmadas nas observações, nada ainda de uma comprovação, por quê? Porque aquilo que eles não conseguem definir, hoje a gente chama de buracos negros, né? O escuro, essas coisas assim, que eles trazem para nós através da física quântica, e aí a gente consegue comprovar aquilo que Kardec diz, que espiritismo é filosofia, ciência e religião. Então, o próprio Platão vai dizer que comparar Deus ao universo, quando nós buscamos o conceito de Deus, dizendo que Deus é infinito como universo, seria como desqualificar, né, aquele que criou o próprio universo. Então, nós não podemos comparar a criatura com o Criador, certo? Então, por aí nós temos uma ideia, mas se o universo se expande, então Deus está infringindo as próprias leis naturais? Sim, ele pode, ele que criou as leis, não é verdade? A lei é ele que criou. Se ele achar que esta lei precisa ser alterada, ele vai alterar. Mas a isso é ele, né? Então, por isso que é uma forma clara de nós compreendermos Deus, dizendo que ele é infinito, assim como infinito nos parece o universo, só que hoje, cientificamente, nós já sabemos
que o universo não é infinito. Então, provavelmente, a única coisa infinita é realmente Deus, né? E a sua criação, tá? Então, este é o mundo do qual nós não enxergamos. Na 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, os mundos, as diversas moradas na casa do Pai, ou os planetas que nós conhecemos, eram poeiras cósmicas, né? Até obterem a sua formação. Mas daqui a bilhões de anos deixarão de ser também aquilo que são hoje. Mas o mundo espiritual, os espíritos, continuarão existindo. Hoje estamos habitando aqui, uma das moradas do Pai. Daqui a bilhões de anos, nós poderemos estar, se Deus quiser, num outro mundo, né? Num mundinho melhor, assim. E talvez nós já sejamos melhores, não venhamos a destruir, né? Os próximos mundos que venhamos a habitar. Tá claro aqui? Todo mundo entendeu? A Andréia está tentando entrar. Está ouvindo? Vamos lá, então. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é interessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então, assim, aquilo que nós fazemos aqui na Terra reflete também no mundo espiritual. E aquilo que os desencarnados que estão no mundo espiritual emanam para nós na Terra, obviamente que nós captamos aqui. Então, vamos dar um exemplo assim bem atual. Por exemplo, a transcomunicação espírita. Quem já ouviu falar nisso? A captação das vozes dos espíritos através de rádio, tipo rádio amador. Quem já ouviu falar na Sônia Rinaldi? Quem já ouviu falar? Já? Tá, eu falei na Sônia Rinaldi, todo mundo já captou, né? Então, a Sônia Rinaldi atualmente está conseguindo captar, inclusive, a imagem dos espíritos, tá? O que que acontece aí? Qual é essa interferência que nós estamos sentindo hoje? Hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico e dele satélite para fora da Terra, né? Então, há uma infinidade de satélites artificiais rondando o nosso planeta. O que que está acontecendo aí? Está acontecendo uma interferência para que se possa captar estes sons e estas imagens. Porque por assim dizer, é muito fio, tá? É muita interferência. É como se nós tentássemos sintonizar o nosso rádio e, ao mesmo tempo, quem gosta de ouvir rádio, principalmente a AM, sabe que isso acontece, né? Quando o tempo está ruim, às vezes entram várias frequências, uma em cima da outra. Então, é isso que acaba acontecendo. Há uma interferência. Isso é um exemplo de interferência, né? As interferências negativas que atraímos pelo pensamento, pelas sementes, como o texto do Emmanuel, que foi lido pela Jaque, que nós vamos cultivando, a vibração que nós vamos colhendo, né, com aqueles que sintonizam conosco. Então, nós vamos trazendo influências positivas, negativas. A interferência, por exemplo, através da prece, é uma interferência positiva, né? Quando nós oramos pela saúde de alguém. O magnetismo, que vocês usam bastante, é uma interferência positiva, porque eles nos auxiliam, sem sombra de dúvida. Apesar de ter o nome magnetismo animal, não podemos ignorar a presença
dos espíritos elevados nos auxiliando num tratamento, né? Interferência, por exemplo, das obsessões, e uma interferência que eu passei um vídeo para a Jaque, que ela deve ter escutado o doutor Frutuoso falar, da psicosfera da Terra. Então, o que é essa psicosfera? Nós estamos num mundo de expiações e provas. Estamos num mundo onde uma grande parte da população vive e sobrevive da venda de armas bélicas, né? Uma outra grande parte da população vive sobre a venda de drogas, sobre a venda, sob o comando de crimes, de corrupção, de toda forma ilícita de poder. Então, o que nós achamos que nós emanamos na volta do nosso planeta? Obviamente que 90% não são coisas boas. Então, a psicosfera do nosso planeta é sobrecarregada. E aí, o que acontece? Os flagelos naturais, vulcões, terremotos, maremotos, tempestades, clima totalmente desorganizado. Ah, mas isso não é Deus que provoca? Não, isso são as nossas vibrações que contaminam a psicosfera deste planeta de expiações e prova que nós vivemos e que, sim, vem a interferir no nosso mundo. Por mais que os espíritos superiores tentem nos enviar uma vibração positiva de amor, de serenidade, de harmonia, a nossa vibração aqui em torno daquilo que é ruim é muito maior. Ainda estamos no mundo de expiações e provas. Ah, mas e a misericórdia divina? Ela existe, sim. Porém, ela não é cega, né? Então, isso está lá no livro, na obra Céu e Inferno, também de Allan Kardec. Então, entenderam aqui como que isso acontece, essa inter-relação? A interdependência não existe, mas a correlação e a influência de um mundo no outro, ela acaba por existir, tá? Para não me alongar demais, gostaria de saber se vocês entenderam, se querem perguntar. Gostaria que aqueles que já se sintam preparados, que assistam. Eu vou pedir para a Jaque depois colocar a palestra do Dr. Frutuoso lá no nosso grupo, aqueles que sentirem a vontade para assistir, não, vai me confundir, eu não vou assistir ainda, mas quem bater aquela curiosidade, corre lá e assiste, porque ele é fantástico, tá? Ele é maravilhoso. Vocês vão entender melhor ele falando do que eu aqui, tá? Ele é muito bom mesmo. Inclusive, tem um outro vídeo lá que eu também mandei para a Jaque, que é do Vanderlei, né, Jaque, que é sobre... Esqueci o nome, gente. Esse atendimento que tu vai fazer agora, Jaque, como é o nome? Apometria. Ah, obrigada, Eduardo. Oh, salvou a pátria. Eu não sou muito boa com a tecnologia. A Até que eu apometria. achasse o microfone aqui, é a apometria, a gente vai fazer agora. Não, é algo muito interessante, uma explicação muito boa também que o Vanderlei, o de Oliveira, coloca ali. Claro que ele tem coisas, gente, que a gente tem que ver e filtrar. Tá? Ele faz a propaganda do produto dele, né? Então, infelizmente, muitas pessoas usam isso como uma forma de ganhar dinheiro também, né? Monta o seu consultório e lá. Então, ele fala muito. Então, ele não dá, ele não diz assim como fazer algumas coisas ali que seriam importantes de forma na caridade, seria importante que ele explicasse melhor. Mas ele deixa no ar, obviamente, porque aí ele está vendendo o produto dele, né? Mas, tirando isso, tem explicações ali muito interessantes, tá? Que vão ajudar bastante, inclusive, quem trabalha com apometria, que faz uso dessa técnica, e vai entender também o que significa isso aqui,
tá? Essa relação aqui, tá? E é muito importante até, ele explana muito bem um ponto que são os cordões Eu energéticos. achei fantástico. É, e tem muito a ver com a apometria, porque no passe Exatamente. magnético, né, no pontual ali, no dia a dia, no cotidiano do centro espírita, do amparo, tem muitos pontos que a gente não tem condição a nível de doação de ectoplasmia para poder desfazer quadros, né? Esses Exato. quadros afetivos que são formados e intoxicam, criam laços intoxicados entre uma pessoa e outra. E o Dr. Vanderlei, ele pontua muito bem essa parte dos cordões energéticos. Então, e É, como a gente desfaz esse tipo de é, afetividade com uma pessoa e que a gente ainda mantém um sentimento é, depreciativo, como a mágoa, como o rancor, como o é. ódio, como a ingratidão, como a ofensa. Exatamente. Então, ele É. explica, claro, Traições, tudo isso ele fala, né? eu concordo contigo que ele poderia, claro, ter explanado mais a questão da caridade, sim, como a gente toca, mas a parte dos cordões energéticos É. ele destrincha É muito claro bem. que ele tocou ali a questão dos cordões energéticos, que é o ponto alto hoje em dia do tratamento dele, pelo que eu entendi, né? Então, como a gente aprende na doutrina espírita e fora da doutrina, né? Nos próprios evangélicos, nos textos evangélicos, nós vamos escutar Jesus dizendo: dai de graça o que de graça recebestes. Tá? Ah, mas a terapia holística não tem nada a ver com religião. Mas se ele vai tratar de um obsessor, ele está usando de quê? De mediunidade, né? Então, se ele vai correlacionar os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, ele está lidando com o quê? Com mediunidade. Se ele vai tratar de cordões energéticos, se ele vai usar de uma apometria, ele vai tratar de vidas passadas também, né? Porque às vezes esses cordões energéticos estão relacionados a vidas passadas. Então ali vai entrar, quer queira ou não, vai entrar mediunidade. Então, mas, enfim, né? Cada um conforme as suas obras, como se diz, de certa forma, ele está contribuindo para esse despertar, né, desse assunto. Então, isso é importante, né? E o que que eu notei ali que ele traz, que é a essência de todo o tratamento, é o perdão e o auto-perdão. Sem isso, como ele diz, tu não cura, tu não quebra nenhum cordão energético, tu não cura nenhum mal e tu não te livra de nenhum processo obsessivo ou até mesmo de autossabotagem, que a gente sabe que acontece muito, né? Então, o perdão é a base de tudo. E, obviamente, que a caridade, como ele acaba por dizer no fim, né, já que ele diz, uma das melhores formas de colocar tudo isso em prática é se tornando um voluntário no serviço do bem. Então, o amor, o perdão e o respeito são os melhores remédios para os nossos tratamentos, né? Não tem coisa O melhor que trabalho isso. caritativo, ele é muito importante por vários aspectos, mas principalmente, né? Porque ele faz na prática a gente manifestar o amor em direção ao outro, em plena Exatamente. doação do que a gente tem e recebeu de graça, que é o Exato. nosso corpo, o fluido que provém dele, que é o ectoplasma, e que só temos no corpo encarnado, né, no corpo da matéria. E também, né, aquela parte em que a gente manifesta o amor de uma forma de sentimento, olhando para Exato. aquela dor e aspirando que ela cesse, né? Olhando para o sentimento do outro e entendendo que aquele sentimento ele é tão ou mais importante do que o próprio, porque o nosso sentimento, que aquela Exato. dor que ele carrega ali dentro, ela se torna muitas vezes minimiza a nossa dor, porque a gente acha que o nosso fardo ele é muito pesado, que o nosso tempo ele é muito corrido, que nós temos muitos compromissos e que a gente às vezes não tem nem tempo para poder cuidar do outro, quanto mais não, muito tempo para cuidar de si.
quanto mais Quanto do mais outro. do outro, E quando a exatamente. gente se coloca verdadeiramente em marcha, a gente vê que através do amor fraterno, através do passe, através de uma explanação religiosa, boa noite, a gente consegue fazer na prática o que Jesus nos mandou fazer. E isso é muito importante, né? Essa explanação toda. Exatamente. E como diz O pessoal está Francisco de... chegando aqui e eu Não estou me tem estendendo. problema. A própria oração, né, do Francisco de Assis, que diz que é dando que se recebe, né? Então, quando eu me dou, eu estou recebendo o benefício da cura, do tratamento, do alívio das minhas dores, tá? Então, vamos lá. A 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscritas no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Pois que os espíritos são das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas, ao menos aos menos adiantados. Ou seja, os superiores, eles andam por aí, livre, leve e solto. Nós temos uma regiãozinha ali, ó, daqui é proibido passar, né? Mas não pode fazer que nem brasileiro, que faz a volta, né? A gente vê no meio da rua lá, aquela travezinha ali, dizendo que a rua está interditada. A gente bota a roda do carro por cima da calçada e passa, né? Lá não dá para fazer isso. Não tem como. Não vão nos deixar passar, certo? Então, é por isso que hoje eu comentei que existem diferenças entre as leis humanas e as leis divinas. As daqui a gente consegue burlar de qualquer jeito, né? Mas as dele não, até porque ali a turma está vendo o tempo inteiro, né? Então, eles, os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, quando necessário, eles andam por aqui, aqueles mais elevados, estão aqui sempre para nos auxiliar. Lembrando sempre de que a cada um de nós é destinado um anjo da guarda, certo? Ele sempre nos acompanha. Então, ele é um espírito elevado, ele é um espírito elevado. Agora, se ele subir aos planos elevados para prestar conta do relatório do trabalho que ele está fazendo em relação a nós vamos junto para dar testemunho? Não, não vamos. Nós vamos ficar esperando aqui para ver o que que deu. Se é que nós vamos saber, né? Tá? Então, eles têm essa liberdade, né? E eles estão aqui. Aí, como nós falamos ali, ó, povoam infinitamente os espaços infinitos. Ah, mas como assim? A gente acabou de dizer que o universo não é infinito. Aquilo que nós entendemos por universo, mas na criação divina, ela não termina nunca. Aí é que faltam palavras, né? Para que se possa explicar isso. Então, os termos mais próximos da nossa compreensão são utilizados, como, por exemplo, o infinito, né? Então, vamos ver aqui. Não sei se está aparecendo aí. Trocou aí a imagem? Trocou? Tá. Aqui, ó, Vida no Espaço, tá? É uma entrevista do André Luiz, eu gosto de mostrar sempre o livro. Caderno de mensagens, entrevistando André Luiz, e ele vai responder lá sobre a vida no espaço. Então, foi perguntado ao André Luiz, tá? Até aqui, Natália, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Tá? Então, quando Chico era convidado ou solicitado a essas entrevistas, ele se preparava, né? E ele ia dizendo: olha, André Luiz, que está aqui ao meu lado, está dizendo. Hoje a gente sabe que muita coisa era dele mesmo, que ele tem esse cabedal de conhecimento, mas se fez pequeno, né? Se fez menor, se fez igual a nós e atribuía
90% daquilo que ele nos trouxe, a André Luiz, a Emmanuel, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Sheila, Meimei, e essa infinidade de espíritos que psicografaram através da maior antena, né, mediúnica, que já andou pela Terra depois de Jesus. Então, foi perguntado a André Luiz o seguinte: qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? E André Luiz responde: será lícito calcular, pega lápis e papel e dizer, pega a calculadora, será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões. Isso aqui foi lá em 1970 e alguma coisa aqui. Não me lembro o ano desse livro. Observando-se que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão, e sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Chico Xavier costumava dizer, nessa época aqui, que para cada encarnado, nós encontrávamos em torno de 6 a 7 desencarnados. Hoje, provavelmente, nós podemos dizer que este número é em torno de 10 desencarnados para cada encarnado, né? Qual é a população da Terra hoje? Então, estas correntes migratórias, elas são constantes, elas não param. Se levarmos em consideração agora a guerra da Ucrânia, o terremoto na Turquia e na Síria, quantos desencarnaram? Quantos ainda nós estamos aguardando a confirmação de que ainda estão lá, soterrados, que eles não sabem, eles não conseguem ainda mensurar quantos são, né? Então, este número real nós ainda não temos, não é verdade? Então, vejam, isso está sempre acontecendo. Desencarnes coletivos faz com que este número aqui, em torno da Terra, ele aumente dia a dia, né? Entenderam aqui? Ficou claro? Então, vamos lá. A quantidade de espíritos que vivem nas diversas esferas do nosso planeta tende, atualmente, a aumentar ou a diminuir? Qual acontece na crosta planetária? As esferas de trabalho e evolução que rodeiam a Terra estão muito longe de quaisquer perspectiva de saturação em matéria de povoamento. Então, isso vai mudando constantemente, né? Está longe de saturação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Eduardo, Vilmar, Natália, Andréia? Jaque, só estou falando eu e a Jaque, né? Pode falar, Natália. Tranquilo até aqui, tá bem Tá claro. tranquilo até aí? Sim, faço entendimento. Então tá bom. Senão vocês daqui a pouco estão dormindo, só eu falando, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode interromper. Outra pergunta aqui, ó. Considerando que as criaturas dos reinos vegetal e animal, deste e de outros planos, absorvem elementos de economia planetária, pergunta-se: o nosso planeta dispõe de recursos para a manutenção e sustentação de uma comunidade de número ilimitado de indivíduos? Ou a dispensa celeste do nosso domicílio cósmico se destina a uma sociedade de proporções limitadas, ainda que de dimensões desconhecidas? Então, veja, ele está perguntando se nós conseguimos manter, né, essa economia dentro daquilo que diz respeito aos reinos vegetal e animal,
contribuindo com outros planos, tá? Entenderam aqui essa troca, essa simbiose, por assim dizer, né? E André Luiz responde: certo, nos limites do orbe terreno, não é justo conceituar os problemas da vida física fora de peso e medida. Entretanto, é preciso considerar que as ciências aplicadas à técnica, à indústria e à produção nos outros domínios da natureza, assegurando conforto e sustento a bilhões de espíritos encarnados na Terra, com os recursos existentes no planeta por muitos e muitos séculos ainda, desde que o homem se dispõe a trabalhar. Ou seja, a renovação, né? Trabalhar significa melhorar cada vez mais a qualidade do nosso meio ambiente, o nosso progresso, tanto na ciência, na indústria, na produção, para que essas ofertas da natureza se multipliquem. Então, se eu planto na minha casa uma quantidade de produtos que satisfazem a minha família, e eu acho que aquele terreninho ali não precisa de cuidados, não precisa de melhoria, o que vai acontecer? Daqui a pouco, nem para minha família eu não tenho mais. Então, vamos imaginar isso em grande proporção, né? A terra precisa ser cuidada, precisa ser tratada, a água precisa ser tratada, ser cuidada, o ar precisa estar nas condições para que se possa manter uma plantação, uma produção livre de produtos tóxicos, de toxinas, de todas essas situações que nós sabemos que nós, em nome de um progresso, acabamos contaminando. Aí o que vai acontecer? Nós vamos então passar fome? Veja o que ele diz ali: desde que o homem se dispõe a trabalhar e trabalhar de maneira correta. Ainda há no nosso planeta regiões onde sequer as pessoas sabem o sabor de uma água potável. Então, o risco, onde não há água, não há alimento, não é verdade? Agora aqui no Brasil, o temporal que atingiu lá, a região, o litoral norte de São Paulo, uma região muito bonita para quem não conhece, eu tive a felicidade de conhecer praias lindas, maravilhosa Mata Atlântica. Ali o temporal chegou e destruiu muita coisa. São Sebastião ficou sem água. O que aconteceu? Estavam pedindo a doação de água potável, né, para atender aquelas pessoas. O que vai acontecer ali? O que vocês acham que vai acontecer ali de forma coletiva? Muitas doenças, né? Verminoses, doenças por contaminação, muitas vezes, daqueles que não receberam, por exemplo, não esperaram, devido às suas necessidades, essa doação de água e acabaram usando a água que estava ao alcance na mão, muitas vezes para satisfazer a sede e a fome de um filho. Então, aí nós vamos encontrar processos de doença, não é verdade? Então, saber cuidar dos recursos naturais que nós temos vai nos ajudar a manter a nossa condição de alimentação por vários e vários séculos. Mas quando nós olhamos assim, meio que a gente se assusta, né? Porque no geral a gente já estragou uma boa quantidade, né? De água, de rios, de mares, de florestas, os próprios animais, né? Para que melhore a aparência, muitos são injetados de produtos para que aquela carne tenha uma aparência mais bonita, mas se nós formos fazer um exame ali, o que ela nos oferece em termos de proteína? Quase nada, né? Ali tem elementos cancerígenos dos mais perigosos possíveis, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar e refletir e depois não dizer assim,
Mas o André Luiz disse que não ia faltar comida, mas ele também disse que a gente precisava trabalhar, não é verdade? Então, saber equilibrar, né, as coisas para que não falte para ninguém e não falte de forma saudável. E não adianta nós olharmos ali uma plantação muito bonita e ela estar contaminada de agrotóxicos e de produtos que às vezes não, em uma quantidade tão grande que não pode nem ser colhida e muito menos ser colocada à disponibilidade do público. É ou não é verdade isso? Quantas e quantas vezes a gente vê no noticiário? Plantação de não sei quantas toneladas foram queimadas porque havia excesso de produto e não pôde ser disponibilizado para colheita nem para venda. Então, a gente vê isso, né? Então, há também a questão do desperdício. Nós desperdiçamos muito, colocamos mais comida do que o nosso estômago suporta e ela vai fora. Não acontece isso? Claro que acontece. Claro que acontece. A gente vê, então, em restaurante, chega a dar pena, né? Chega a dar pena de ver. Crianças, às vezes, que se servem excessivamente e vai tudo fora. Pode falar, Jaque. Irmãos, eu vou me despedir. Faltam 5 minutos para a gente iniciar os atendimentos aqui. Os irmãos já chegaram. Nós vamos nos organizar em pacificação para poder dar continuidade ao trabalho da noite, tá bem? Tá, não, nós podemos, Boa inclusive, noite. encerrar agora, se tu quiseres. A gente Fiquem à encerra vontade para seguir. que E depois todos eu pego o possam final da gravação. se harmonizar, não tem problema nenhum, e a gente retoma na próxima semana, Fiquem à tá? vontade. Tá bem, então. Ficamos aqui nesse texto, então podes ir, não tem problema nenhum. E Então a tá. gente Uma boa faz a noite. prece final aqui. Boa noite, bom trabalho para vocês, um bom Obrigada. atendimento. Tá? Alguém gostaria de alguma colocação? Eduardo? Não, tu falou do alimento aí, a água, né? Agora essa seca que tá aí, a água, sempre falei do negócio da água e agora aqui eu mesmo estou passando mais ainda, mais do que eu já era cuidadoso, tem que ser mais ainda, hein? Mais Porque a gente ainda. gasta muita água, para uma mínima coisa, tu abre a torneira e vai muita água. E quando a gente não tem, dá É, mais ênfase ainda nessa situação, porque às vezes você exatamente. precisa do mínimo de água para uma coisa, mas até para o banho. Olha o desperdício de água, se para pensar que vai pelo ralo, sem nem tocar na gente, às vezes, a água. É verdade. É isso, sem contar que aí tu tem os animais também, né? É, as Os plantas, animais, tudo, né? claro, plantas, Olha, animais, tudo isso depende desse recurso natural. Sem é, ele, nós não temos nada. é, Sem ele, não tem alimento, não tem vida, não tem nada, né? Então, é o princípio de tudo, né? É o respeito que nós precisamos ter por esse bem que pertence a todos nós, né? Mais alguém? Andréia? A questão do homem se dispor a trabalhar, né? Hoje a gente vê muita questão de trabalhar, mas não pensando como sociedade, sim pensando em lucro financeiro, né? Então, hoje o homem Exatamente. trabalha e não pensa no resultado. Às vezes, quando pensa, é para atendimento de fiscalização, quando atende, né? Então, principalmente se tratando de órgãos ambientais. Então, hoje as pessoas trabalham É. visando lucro, mas não pensam nas causas e nas consequências, né? Exatamente, é. E o mais triste de tudo isso é nós observarmos que, em muitos casos, esse também é um órgão que já está corrompido, né? Que ele aceita receber para liberar, muitas vezes, uma licença ambiental da qual ele não deveria liberar, né? Então, isso se dá muito, né? Infelizmente, por quê? Porque nós não temos moral ainda suficiente para não tentarmos contra aquilo que é da natureza e aqueles que estão recebendo formação para cuidar daquilo ali também não estão fazendo a sua parte, né? Devidamente. Então, é um ciclo, né? Um ciclo de vícios, de erros, de imoralidade que a gente é, observa e que a gente lamenta, porque aqueles que hoje olham para essa situação achando que levaram uma grande vantagem,
eles também vão precisar comer, eles também vão precisar da água. E lá na frente, eles vão pensar assim, o que foi que eu fiz, né? Então, Só aí tudo a base é o egoísmo, né? Que até exatamente, a interferência que tu estava falando da psicosfera, né? Da parte exatamente. energética, tem a parte energética que tu falou, mas tem a parte física, Com poluição, certeza, tudo isso claro que que nós sim. falamos agora, desperdício de comida, de água. Então é Tudo, energético tudo. e físico, material junto. Tudo no egoísmo, Exatamente, porque cada um claro. pensa em si ou É. nos seus, vamos dizer assim. Exatamente. A preservação, muitas vezes, é a conservação daqueles que estão próximo a mim, os outros, cada um por si e Deus por todos, né? Então, o que predomina ainda no mundo de expiações e provas? É o pragmatismo do materialismo por conta do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Da ambição desmedida, do poder corrosivo. Tudo isso que nós estamos aí observando olhos vistos e às vezes por conivência, por conveniência nós somos coniventes, né? Então, gente, chegamos ao nosso horário. Vamos continuar na semana que vem lendo essa entrevista do André Luiz, porque ela é muito pontual, né? Parece que foi feita para hoje, parece que foi ontem que ele respondeu essas questões aqui, certo? Alguém mais? Vilmar, Andréia? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos encerrar. Encerra para nós, Eduardo. Faz a nossa prece final, por favor. Pode ser? Bom, como a gente sempre gosta de fazer, né? Vamos agradecer. Agradecer de coração, no caso. Como eu falei agora, até agradecer que até a própria estiagem aí teve uma chuva que veio para amenizar, né? Deu uma ajuda. E vamos agradecer, então, todos os guias, mentores, protetores, todos os orixás. Agradecer a Cristo e a Deus pelo dia de hoje. Agradecer pelo dia, né, que deram aí como Dia Mundial da Mulher, mas todos os dias tem que ser, pelas mães, né? Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Valeu. Gente, obrigada por hoje, então. Que a Natália possa ter se sentido estimulada a continuar conosco, certo? Continuamos na semana que vem e eu termino essa questão aqui, né? E depois nós voltamos naquele nosso esquema, né? Cada um apresenta uma ou duas questões e vamos distribuindo as tarefas. O que que vocês acham? Vamos deixar voltar a maior parte do nosso público aí, que hoje faltou bastante gente, né? Mas o É. pessoal vai retornando aos poucos, tá? Então tá. Até semana que vem. Tchau, Beijo. boa noite. Boa noite. Com Boa Deus. noite. Tchau.